Olá, pessoal! É com muita alegria que eu venho apresentar a vocês a matéria Controle Interno e Externo da Administração Pública. Bem, antes da gente nos ater à aula, eu gostaria de agradecer primeiramente o comprometimento e a dedicação que eu vi como tutora desse curso de vocês, alunos, que são sempre muito dinâmicos e muito empenhados. E é com esse espírito de buscar o novo e se interagir com ele em nosso ambiente que eu vou apresentar a você essa disciplina. Eu vou me colocar à disposição toda vez que você precisar, através do nosso Fórum Tira Dúvida em nossa sala e através também de nossos excelentes e dedicados tutores. Nesse sentido, vamos embora trabalhar? Então tá, para começarmos, a gente vem falar sobre o objetivo dessa aula, que é apresentar uma introdução à matéria relacionada aos controles que devem incidir sobre a administração pública. Então, a gente vai abordar a importância do mecanismo de controle e o início do seu entendimento. Aqui, a gente vai aprender hoje o que é o conceito que vem a ser controle interno, o controle e o controle do Estado, o histórico da formação do Estado e o desenvolvimento da administração pública no Brasil colônia. Perfeito? Dessa maneira, a gente começa conceituando a palavra controle. Controle, então, é um substantivo utilizado para definir o domínio, ou seja, o poder de fiscalizar e administrar alguma determinada coisa. Nós podemos falar que ter o controle da situação é dominar, é ter o poder sobre o que está acontecendo. Para entendermos melhor esse conceito de controle, nós vamos pegar o exemplo do que nos é proposto em nosso material didático. A gente até colocou uma figurinha aqui, sorria, você está sendo multado. Na realidade, nesse exemplo, a gente visualiza o controle quando no trânsito, que em determinados trechos há a presença do radar. Então, ele vai induzir o motorista a um comportamento de controle de sua velocidade. Porque a gente sabe que se a gente não obedecer os limites dessa velocidade ali impostos, a gente vai ser penalizado por nossa conduta. Então, todos nós já passamos naquela rua com maior comedimento, ou seja, com maior controle de nossas ações. Assim, a gente aproveita esse exemplo que a gente conceitou e aí a gente pergunta assim, e o controle do Estado, o que vem a ser? Bem, o controle do Estado, ele é realizado pelo Estado estabelecendo modelos e limites que a gente vai identificar nos atos administrativos, para que esses atos sejam mais justos e mais imparciais, em que várias profissões, ou seja, determinadas pessoas em seus determinados órgãos, façam suas atividades e busquem a melhor aplicação dos recursos e dos princípios constitucionais, assim, para que eles sejam respeitados de uma maneira mais evidenciada. Assim, gente, a gente evita qualquer situação que prejudique o que a gente chama de coletividade. Nesse slide, a gente tem um exemplo, por exemplo, da Polícia Federal, do Ministério Público, da NTT, do TCU, da própria Constituição Federal, que é a base de tudo, enfim, vários órgãos de controle que nos ajudam a ter uma administração mais limpa, mais justa e imparcial. Bem, gente, mas para a gente falar sobre controle do Estado, a gente tem que falar quais são os tipos de abordagem que a gente tem nesse controle do Estado. Então, a gente tem dois tipos de abordagem. A primeira é a abordagem jurídica, porque ela vem controlar através de normas. E essas normas é que vão conferir legitimidade a essa organização do sistema de controle. Ao mesmo tempo que também estabelece limites, de certa forma, objetivos à atuação dos servidores públicos. Então, como exemplo disso, a gente tem a Constituição Federal. A segunda abordagem é a que a gente chama de contábil. Por quê? Porque eles são os apontamentos de ordem técnica, que vai fazer o resultado econômico e eficiente daquele ato administrativo. Então, é o dia a dia daquele ambiente administrativo para organizar toda a ação pública. Beleza. Outra coisa, pessoal, importante que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de controle da administração pública,
é que a administração ela deve divulgar as irregularidades e as aplicações de penalidades aos servidores públicos envolvidos em situações que geram dano ao patrimônio. Isso porque a conscientização popular e o medo naqueles que tinham em mente fazer algo errado é gerado. E com isso surge a ideia da burocracia, que é um mecanismo de controle, que pode ser até um excesso, que atinge o serviço público de maneira visível no quesito eficiência, diminuindo assim a velocidade e o desempenho da atuação pública, mas necessária para que o administrador não incorra em qualquer situação que possa sugerir uma corrupção. Assim, pessoal, a ideia de que a população exerça um controle sobre a administração pública e seus serviços é a maior premissa que nós podemos exercer como cidadão. Eu falo aqui que fiscalizar, supervisionar e zelar os atos dos servidores públicos é uma forma de garantir que o interesse social, que é a premissa maior da administração pública, seja respeitada com moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência, que são os princípios basilares da nossa Constituição Federal. É importante a gente também falar de nossa maneira de trabalhar com a administração pública. Devemos sempre ser probos e honestos, justamente para que esse controle seja efetivo. Bem, pessoal, passando por uma nova fase aqui, um novo capítulo, a gente vai estudar a história da evolução do Estado. Mas você vai me perguntar, professora, por que estudar a história da evolução do Estado? Para a gente entender justamente a exegese, ou seja, o início da criação do controle dos atos administrativos. Nós vamos dar uma volta pela história e eu vou mostrar para você os principais acontecimentos que contribuíram para a formação desse instituto tão relevante em dias atuais. E a nossa primeira parada, pessoal, é na formação do Estado moderno. O que acontece? Considerado hoje um dos mais importantes momentos da história, uma espécie de divisor de águas para o entendimento da essência que contribui na formação do Estado como ente e a sociedade. Assim, pessoal, no século XVI, a gente fala aqui um pouquinho de Niccolò Maquiavel. Ele foi um escritor italiano que propôs em seu livro O Príncipe a separação entre ética e política. E ele legitima o dirigente do Estado a fazer tudo a qualquer custo para defender seu povo e o seu poder. Então a gente nasce aqui, pessoal, a máxima, os fins justificam os meios. E o que acontece? Maquiavel dizia em seus ensinamentos que para ser um líder era muito melhor ser temido do que ser amado. Ou seja, é a demonstração da força e o poder que eram muito mais eficazes do que a ideia de cativar o povo, de ser amado pelo povo. Nesse sentido, agregada essa ideia de Maquiavel, nós vamos voltar um pouquinho atrás para contar outra história, que é a Carta de João Sem Terra e o primeiro contrato social. Com a ideia de estabelecer um Estado organizado, em 1215, o rei inglês João I, conhecido pela história como João Sem Terra, ele foi obrigado a firmar uma espécie de documento, um pacto, em que garantia à nobreza inglesa certos direitos e garantias aplicados a ela e à sua descendência. E essas garantias foi conhecida por nós, através dos livros de história, como Carta Magna de João Sem Terra. Esse tratado, então, ele destitui o monarca da grande fonte de poder, pois eles acreditavam naquela época que todo monarca era um representante de Deus. E então ele era escolhido para ser rei. E a partir da assinatura daquela lei, o direito de reinar passava a ser considerado um produto de um pacto, de um entendimento entre o monarca e a nobreza. Assim, o rei deixa de ter um poder ilimitado, unilateral, aquele poder imponente, para ter um poder limitado, um poder consensual, um poder cedido por uma certa população, por uma certa parte da população. Então, pessoal, já que a gente começa nessa evolução do Estado moderno, a gente vem falar sobre a teoria da justificação da existência estatal,
que seriam mais ou menos 3 teorias, ou seja, a teoria do direito divino, a teoria naturalista e a teoria da força. O que vem a ser? A teoria do direito divino é aquela que o monarca é o representante de Deus, sendo o Estado a concepção de Deus, ou seja, ele é o ser maior que manda em todo mundo. A teoria naturalista é aquela em que o Estado nasce naturalmente, é a partir da convivência social de homens que se juntam em torno de um bem comum. Eu moro aqui, vem outra pessoa e mora do meu lado, e assim a gente forma essa ideia de Estado que nasce naturalmente. E aí a gente também tem a ideia da teoria da força, em que o uso da violência é a maior representação de um Estado imponente e virtuoso. E aí, o que a gente vem? A gente vem notar que a teoria naturalista, ela vem surgir de maneira mais forte, e aí a gente vem nos apresentar 3 grandes pensadores. Bem, vamos falar agora sobre os grandes pensadores do Estado e o contrato social. É aí, gente, que surgem, então, os grandes pensadores que estudamos até hoje na sociologia e que transformaram essas ideias de Estado, e eu estou falando aqui de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Nós temos aqui 3 ideias distintas. Hobbes, ele defendia o Estado absoluto, a partir da ideia de que o homem, vivendo em um estado natural, deveria ter como elemento agregador um Estado com poderes superiores, para lhe garantir a convivência organizada e, portanto, despida de qualquer característica inerente àquele estado natural. Por exemplo, a gente fala do egoísmo, crueldade, ambição, tudo isso a gente vetaria. Daí a gente decorreria a existência de um pacto, um contrato em que se apoiava a existência do Estado de poder absoluto sobre todos e em toda a extensão. Basicamente, nesse contrato social, o homem abriria mão de sua liberdade e de alguns direitos em troca de uma segurança e de uma convivência mais organizada. Nasce aqui, então, o Leviatã, e nós podemos ver pela imagem que ela é composta pela coroa, que simboliza o poder político defendido por Hobbes, que no caso é a monarquia, pela espada, que significa a força, a segurança, e pelo cetro, que vai significar o poder soberano do monarca. Assim, gente, ao observarmos um pouco mais, notamos que o corpo desse monstro é formado por pessoas. A proporção, o tamanho da figura, ela demonstra que ele facilmente pode atingir todo o território e regido por ele. Então, nesse sentido, a gente encerra Hobbes para a gente falar de John Locke, que, na realidade, tem a mesma base de contrato social, porém ele fala que a liberdade do ser humano ela é natural, ou seja, ela surge assim como uma ideia de delegação de poder ao Estado, através de um contrato social, que surge de duas características fundamentais, que são a confiança e o consentimento. Entramos agora em Locke, gente, em que ele fala o seguinte: a base do contrato social é o mesmo, mas para ele, os indivíduos de uma comunidade política, eles vão consentir a uma administração com a função de centralizar o poder político. Uma vez que esse consentimento é dado, cabe ao governante retribuir essa delegação de poderes dada, agindo de forma a garantir os direitos individuais, assegurar a segurança jurídica, assegurar o direito de propriedade privada a esse indivíduo, sendo efetivado para aprofundar ainda mais os direitos naturais dados por Deus, que o indivíduo já possuía no estado natural, ou seja, ele escolhe aquele governo e ele não tira dele as suas prerrogativas de estado natural. Já Jean-Jacques Rousseau, ele analisa esse contrato social de maneira diferente. Para ele, ao considerar que todos os homens nascem livres e iguais, ele encara o Estado como objeto de um contrato nos quais os indivíduos não renunciam seus direitos naturais, mas ao contrário, entram em acordo para a proteção desses direitos, onde o Estado é criado para preservar esses direitos naturais. O Estado, então, é a unidade e, como tal, representa a vontade geral
que não é a mesma que a vontade de todos. A vontade geral é um mero agregado de vontades, o desejo mútuo da maioria. Então, pessoal, é interessante que ele fala o seguinte: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Nesse sentido, nasce assim, pessoal, o Estado liberal em nossa história, enterrando então a ideia do Estado absolutista. O povo começa a ter poder e o que é bem público é categoricamente diferenciado do que vem a ser propriedade privada. E com essa ideia de que o Estado deve resguardar as pessoas e suas propriedades, bem como a extirpação dos privilégios discricionários do rei, nasce uma nova classe social, que é a burguesia, que eram aquelas pessoas que não tinham origem nobre, mas que detinham o poder econômico, através do comércio, dos pequenos ofícios. E aí insurge uma nova fase da nossa história. E nesse contexto inicial, nós passamos pela história e pela busca pelo poder estatal, conferindo agora à burguesia uma parcela importante de participação no Estado. E no desenrolar, tem-se as diversas dificuldades sociais, econômicas, administrativas que insurgiram em muitas revoltas e revoluções, como a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Americana, ocasionando inúmeras modificações na concepção do que vem a ser Estado. Passando então, gente, para outro período histórico, nós nos remetemos agora à Revolução Industrial, que se inicia no século XVIII, especificamente na Inglaterra, deflagrada por inúmeras evoluções técnico-científicas. Então, isso acabou alterando o modelo de Estado e a produção, surgindo também a figura do proletariado, que foram os trabalhadores, aqueles trabalhadores explorados, que recebiam pequenos salários e que trabalhavam de maneira super degradante, sem qualquer tipo de direito, incluindo principalmente mulheres e crianças. Assim, pessoal, a gente encerra aqui esse foco mundial e entra no nascimento do Estado, no nascimento da administração pública, aqui no Brasil. Então, a gente atravessa esse Oceano Atlântico e vem aqui para o nosso país para a gente poder refletir a formação e o início do desenvolvimento do Estado brasileiro. Essa história do desenvolvimento da administração pública no Brasil começa na chegada dos portugueses em nossa terra, que para colonizar uma extensa faixa de terra, que futuramente veio a ser o nosso país, adotou-se um modelo associando o público ao privado nas capitanias hereditárias. Ou seja, a pessoa instituída pelo rei devia ser responsável por uma capitania e com isso propor seu desenvolvimento da forma que lhe conviesse. Assim, foi o primeiro sistema político administrativo implantado no Brasil em 1534, que dividiu o Brasil em 15 faixas de terra distintas. E assim, os documentos que os capitães donatários recebiam era a carta de doação, que concedia os poderes, e o foral, que eram os direitos e deveres. Nessa época, tinha uma sistemática de controle que, mesmo não sendo obedecida da maneira que devia, era assim estruturada. A primeira são as instituições metropolitanas, a segunda, a administração central, e a terceira, a administração regional e a administração local. Como o modelo de capitanias hereditárias não prosperou, justamente pela falta de administração devida e pelo descaso dos donatários, que eram as pessoas designadas por Portugal, surge uma segunda fase, uma segunda forma de organização do Brasil colônia, adotando um poder centralizado nas mãos de um governador geral. É importante falar que a implantação da figura do governador geral não descartou o poder descentralizado das capitanias hereditárias, que continuaram a prosseguir. O intuito era organizar, administrar, já que quase todas as capitanias não prosperaram de jeito nenhum, sendo a figura do governador simbolicamente poderosa, já que era um representante direto do rei de Portugal.
Assim, pessoal, a estrutura político-administrativa, então distribuída nas capitanias, a figura do capitão-mor, que tinha o comando das capitanias secundárias, e das principais capitanias, o capitão-general, ou em certos casos o governador, sempre com a competência de forma preponderante nos aspectos militares, trabalha uma estrutura que era assim composta. Do ponto de vista da administração militar, exclusivamente havia a divisão em tropas de linha, milícias e corpos de ordenanças, sendo a primeira, com seus regimentos permanentes armados, considerada como uma tropa regular e profissional. As demais seriam preenchidas por cidadãos devidamente requisitados. Então, assim, havia uma mistura entre a esfera administrativa e a judicial no corpo da administração geral. E a confusão causada pela complexa distribuição de encargos era certa, o que gerava a superposição de competências. Era juiz com a atribuição administrativa e judiciária, era administração local e geral se chocando com regulamentos confrontantes, as câmaras de vereança produzindo lei e ao mesmo tempo executando e também julgando, o governador então tomando conta da Junta da Fazenda com competência de arrecadar tributos, gerir o erário, realizar as despesas nas respectivas bagunças, enfim, era uma bagunça só. Aí, nesse interim, chega ao Brasil a família portuguesa, em 1808, que fez com que fossem criados alguns organismos que eram ativos em Portugal. E para aqueles que vieram acompanhando a família real, foi criados cargos e honrarias, distribuídos para ajudar nas expedições que começaram a desbravar o Brasil, surgindo assim muitos servidores públicos. Foi nessa época que também surgiu o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, que revolucionou a vida social, econômica, política e cultural do país. Assim, o desbravamento regional e as inovações trazidas pela família real, elas transformaram a vida da antiga colônia. Tudo isso contribuiu para uma autonomia e organização política, transformando o Brasil e instituindo um poder de Estado. Seguindo nesse liame da história, em 1821, Napoleão Bonaparte, lá na França, é derrotado. E com isso a família real portuguesa volta para Portugal, deixando aqui Dom Pedro I como regente de nossa nação, começando assim uma nova organização administrativa, política e social, que se estende pela regência e chama a atenção por ter o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador. Então, pessoal, em 1822 ocorre a independência do Brasil, já que grande parte da elite política brasileira ansiava pela conquista da autonomia política no país, além do desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa no Brasil. Assim, Dom Pedro I passou 10 anos nos regendo, mas teve inúmeros problemas econômicos, sociais e políticos que envolviam revoltas regionais de amplitude nacional e fez com que Dom Pedro I abdicasse seu trono em favor de seu filho Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Nessa fase, o Brasil passa a ser governado por um grupo formado por membros da Assembleia Geral, que era o Senado e a Câmara dos Deputados, que tinham a função de ser um governo de transição que administraria o Brasil enquanto o imperador ainda não tivesse a idade insuficiente para governar. Surge, então, o segundo reinado, que agora com Dom Pedro II passa por diversas dificuldades, incluindo revoltas e crises econômicas e sociais. A proclamação do regime republicano brasileiro, então, aconteceu em decorrência da crise do poder imperial, ascensão de novas correntes de pensamentos políticos e interesses de determinados grupos sociais. Aos fins do segundo reinado, o governo de Dom Pedro II enfrentou esse quadro de tensões responsável pela queda da monarquia. Então, Dom Pedro II, mesmo buscando uma posição política conciliadora, ele não conseguiu intermediar os interesses conflitantes dos diferentes grupos sociais no país. A questão da escravidão, por exemplo, era um dos maiores campos de tensão político-ideológico.
os intelectuais, os militares e os órgãos de imprensa defendiam a abolição como uma necessidade primordial dentro do processo de modernização socioeconômica do país. Dá-se assim a necessidade de se proclamar a nossa República. Bem, pessoal, encerramos aqui por hoje a nossa matéria, pois a proclamação da República veio estabelecer uma nova visão de administração pública e de consequente controle dele. Nós podemos ver nessa aula os conceitos de controle e passamos por uma parte muito importante da história, que é a formação do Estado e a história da administração pública no Brasil colônia e imperial. Tudo isso nos ajuda a visualizar a necessidade do controle interno e externo da nossa administração pública. A ideia de fiscalizar, zelar e prezar pelo que é coletivo e social. Nesse sentido, eu aproveito aqui para mandar um grande abraço a todos vocês, especialmente aos alunos de Itamarandiba, Rio Pardo de Minas e Riacho da Cruz, que eu tive a oportunidade de trabalhar de forma direta. Vocês, alunos do nosso curso, são muito especiais, cada qual em seu polo, com sua peculiaridade, é capaz de abrilhantar o curso de uma maneira indescritível. Uma pequena ação aí, de participação, comprometimento, busca, chega aqui para a gente como grandiosa e magnífica. Vocês não têm noção da alegria que nos contagia quando sabemos que o nosso objetivo está sendo alcançado. Semana que vem, nós vamos aprofundar ainda mais na matéria. E eu espero de coração que eu tenha contribuído para que vocês sejam bem abrilhantados em seu estudo. Fiquem com Deus, excelente semana, que nossos estudos sejam iluminados. Grande abraço, tchau!